Oi, Samia, tudo bem? Oi, Mauro, bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelas palavras, prazer te rever. Faz tempo que a gente não se vê. Pois é, faz tempo, faz tempo. Fizer a Câmara te visitar também. Sâmia, Isso. bom, nós mostramos mais cedo um recorte, que inclusive está no seu perfil lá no Twitter, de um trecho de um discurso seu na votação da reforma do ensino médio, na Câmara, anteontem à noite. Conta para nós o que foi aquilo, foi surpreendente, eu acho que em determinados aspectos, aquela votação. Queria que você nos contasse e analisasse o que rolou na Câmara na noite de terça-feira. Na hora que ela foi a última votação da reformulação do ensino médio, né? O governo federal, através do MEC, fez uma consulta pública, houve fóruns de participação com a comunidade escolar, estudantes, professores, pesquisadores. Quando o texto chegou na Câmara e foi escolhido como relator o Mendonça Filho, que tinha sido justo o relator da reforma do ensino médio no governo Temer, a gente já sabia que coisa boa não viria, e de que feito, né? Foi um relatório muito parecido com a reforma do ensino médio, que foi amplamente rechaçada. O coração do texto diz respeito aos chamados itinerários formativos, que é uma grande enganação, né? Ou seja, reduz a carga horária das disciplinas tradicionais. Em tese, é atrativo para os adolescentes, porque diz, ó, vocês vão aprender outras coisas para além daquela chatice, é mais ou menos assim que se vende. Só que é, na verdade, uma farsa de um projeto neoliberal, porque esses itinerários formativos, na prática, foram aplicados conteúdos do tipo brigadeiro gourmet, enfim, deixou de ter aula como filosofia, sociologia, geografia, história, para ter essas formações que não levam a lugar nenhum para os nossos jovens na prática, né? Então, esse foi o primeiro problema. Só que quando ele foi para o Senado, porque foi para o Senado, e aí, como teve alterações, voltou para a Câmara. No Senado, ainda que o coração, a essência dos itinerários formativos, etc., tenha se mantido, o Senado tinha melhorado pontos importantes. Por exemplo, o ensino à distância, que está nesse relatório como uma possibilidade, lá havia regras, ou seja, só em momentos excepcionais e por um período de tempo, como foi na pandemia, por exemplo, aí faz sentido. E não como regra para os alunos. Imagina, adolescente ensino à distância, não vai ter aula. A pandemia, aliás, também mostrou isso, né, a dificuldade que isso significa na prática. Tinha colocado uma trava para o tempo dos itinerários formativos, ou seja, 70% obrigatoriamente precisaria ser para a formação geral básica, que todos os alunos das escolas privadas, porque aqui eu estou falando de escola pública, principalmente, né, que vai passar por isso, porque na privada tem aula de tudo, né, de francês, de piano, dependendo da escola de elite, se paga por qualquer tipo de disciplina. E a volta do espanhol, eu considero os elementos mais importantes. Todos eles foram derrubados quando voltou para a Câmara, de novo, o Mendonça Filho como relator. E agora é esse estado da arte, assim. O presidente Lula até pode vetar trecho do projeto, mas eu sinceramente acho difícil, porque daí tem a ver com a forma como foi votado, que você mencionou. O Lira, como ele é de costume, manobrou, assim, ele não chamou as pessoas para orientarem os seus votos e para registrar os votos, tentando vender a ideia de que havia uma suposta unanimidade sobre o texto, mas é claro que não tinha. E, infelizmente, o líder do governo não se opôs a isso, ao contrário, também foi parte dessa forma de Eu vi o encaminhamento. José Guimarães foi um participante ativo dessa manobra, né, da tratorada, né? Exatamente, assim que tinha saído o texto do Senado, ele já tinha se pronunciado nas redes sociais, no Twitter, né, no X, dizendo que preferia o texto da Câmara e iria trabalhar por isso, para manter né, sem as modificações. E foi o que aconteceu. Então, acho difícil que isso não tenha sido combinado, né, com o Planalto e, portanto, deve ser esse o texto mesmo. Mas eu acho que foi uma oportunidade desperdiçada, sabe, Mauro, de corrigir as bizarrices, assim, do novo ensino médio, que colocam os estudantes numa realidade, e os professores também, né, numa realidade muito dura. Dou o exemplo de São Paulo, que é piorado, porque tem também aquela coisa das plataformas que o Tarcísio, né, está obrigando os professores a utilizarem e anulando, porque na prática o professor bota um slide, sei lá, para os alunos verem, anula o professor, mas os alunos efetivamente não estão aprendendo nada. Tem adolescente que não sabe, né, interpretação de texto, não sabe contas matemáticas básicas, e o ensino médio, dessa forma, vai aprofundar.
essa formação precaríssima. Então, muito preocupante, uma pena, foi daí que eu fiz a intervenção, outros parlamentares contrários também, mas nós fomos minorias e fomos golpeados, né, pela forma e pelo conteúdo do ensino Eu médio, que soube que vocês não puderam nem orientar a bancada e nem teve votação, né? Ele fez uma nem teve. votação simbólica na marra, né? E aí a gente literalmente ficou gritando, se vocês ouvirem a sessão, vai ver um berros para dizer que a gente queria registrar o nosso voto. Foi depois de uma questão de ordem que registraram o voto no painel, porque sem isso nem sequer ali o registro histórico, né, ou para quem quisesse consultar a votação da Câmara, não teria. Uma coisa que para mim é incompreensível, a gente mostrou mais cedo aqui o tweet do ministro da Educação comemorando a aprovação da reforma, né? Eu fiquei chocado com o tweet dele. Mas é o seguinte, é que o Mendonça Filho, que tinha sido o pai, né, da reforma para liquidar o ensino médio brasileiro na condição de ministro da Educação do ministro Temer, ele foi escolhido pelo Lira como relator da reforma em acordo com o governo, em acordo com o ministro da Educação. Não houve rejeição. E aí tem coisas, realmente, você falou, bizarras, criminosas. Esta reforma do ensino médio consagra o trabalho infantil. Fiquei chocado com isso. Bem lembrado, Mauro, é verdade. Conta tempo de trabalho como formação curricular. É isso mesmo, assim. Então, se o jovem, infelizmente, precisa trabalhar para complementar a renda da sua família, algo que se agravou na pandemia, né? Mais jovens tiveram evasão escolar, etc. E aí isso pode contar como formação escolar, ou seja, os Não é caras nem trabalho infantil, desculpa, é trabalho juvenil, né? juvenil, mas ainda assim, né? A gente está falando de jovens de 15, 16 anos. O ideal é que estejam nos bancos das escolas e que, se porventura precisem trabalhar, o que é muito difícil, lastimável, porque isso já prejudica a sua formação, isso não pode significar que, então, por isso, você não vai ter uma formação geral. Ao contrário, esse deve ter ainda mais, né, para que ele tenha condição, formação para sair dessa condição Ou seja, de se o trabalhador jovem juvenil. trabalha, isso vai ser registrado como se ele estivesse tendo aula. É. Em Olha outras que palavras, é um incentivo à desescolarização, né? Na prática. claro, e aí aqueles que têm dificuldade de sair dessa situação vão ter ainda mais, e a vida dele vai ser permeada pela lógica do trabalho não remunerado, até porque mal remunerado, até porque a formação dele vai ter sido qual, né, com um ensino médio como esse. Muito grave, Mauro, muito, muito grave. E você mencionou, né, que o Camilo Santana comemorou, não sei o que ele está comemorando, porque não há absolutamente nada a comemorar, mas eu acho que tem a ver com uma lógica do governo de apostar que a composição, né, com os setores da direita significa uma vitória para um projeto, e não é. Tá bom, eles precisaram compor, mas nem por isso considere uma vitória, entendeu? Não comemore aquilo que de fato não é, mas, enfim, Brasil 2024. Queria falar contigo sobre esse cenário político institucional hoje, né? Parece que o governo vem crescentemente sob o argumento da frente ampla, fazendo um giro cada vez mais à direita. Não sei se é essa a impressão que vocês têm lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Hoje fui surpreendido pela notícia de que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, anunciou que o governo fechou acordo e vai aprovar lá no Senado a autonomia integral do Banco Central, autonomia financeira e orçamentária. Fecharam o acordo, né? Então, como é que vocês estão vendo esse movimento político institucional do governo e aí, em que medida isso impacta também as relações com o PSOL? Essa notícia eu não tinha visto ainda, que é absolutamente lamentável, mas eu vejo o mesmo movimento que você mencionou, né, de um caminho à direita. Eu entendo que durante o processo eleitoral foi preciso fazer uma frente ampla para ganhar as eleições, e bom, talvez sem ela não teria sido possível mesmo, né, já que a diferença foi de 1,5 milhão de votos, mais ou menos, então foi duro. Acontece que agora, essa composição de uma maioria que foi dada, sobretudo pela militância, porque claro que teve um peso importante nos setores de classe média, nos setores da elite, da imprensa tradicional, essa aproximação ou entrada desses setores mais à direita no Brasil, mas a maioria que deu a vitória para o presidente Lula é uma base de
classe trabalhadora, dos partidos de Sim. esquerda, que fizeram Não, campanha. lembrando que o Lira e toda a turma do Central apoiaram o Bolsonaro, não Então, apoiaram o Lula, Bolsonaro, mas... exatamente. Até antes do Lula assumir, na verdade, e muitos deles, inclusive, passaram um pano para o 8 de janeiro, da tentativa de golpe. Então, tudo isso, né, memória recente. Acontece que a leitura que eu faço é que o governo também não usa o seu peso político de militância, mas também estrutural para disputar uma agenda à esquerda, ao contrário, utiliza ela para aprovação da sua agenda econômica, como a reforma tributária, no dia de ontem, né, que foi aprovada com muitos votos, assim como foi o arcabouço fiscal, assim quando tem medidas que vêm, sobretudo da Fazenda, e entrega outros temas, né? Entrega outros temas que são mais de enfrentamento e que dão dele a progressista ou de esquerda para o governo Lula. Claro, assim que ele assumiu, teve medidas importantes de recomposição do Bolsa Família, retorno do Minha Casa Minha Vida, melhoria do salário mínimo, tudo isso a gente não ignora. Agora o anúncio, né, da expansão dos institutos federais, universidades federais, etc. Mas tudo isso vai estar submetido a partir desse ano por um arcabouço fiscal brutal, que fez o governo já anunciar que vai ter o corte de 25 bi, se eu não me engano, já de recursos, ou seja, não vai dar para executar, porque as regras do arcabouço fiscal são muito draconianas e comprimem mesmo, e não disputa a agenda. Tem vários. Aí tem muita gente que me fala, né, Sâmia, mas não é papel do governo disputar a agenda, disputar a opinião, o papel do governo é governar. Bom, eu vejo como governar também uma disputa ideológica, uma disputa política quente, porque ela é necessária num contexto em que a maior força política de oposição é não só uma direita tradicional, é uma extrema-direita feroz, que está vindo com tudo nas eleições municipais, que quiseram aprovar o PL do estupro, que provavelmente vão aprovar a PEC das drogas em supostamente resposta ao Supremo, que está firme e forte, entendeu? Tentando pensar quem é o sucessor do Bolsonaro. E a gente faz o quê? Abre mão do próprio programa para apoiar, né, o programa da direita. Eu acho, enfim, eu sou de uma outra leitura. Acho que o governo podia atuar mais para disputar realmente, né, a opinião, ideologicamente e o programa na sociedade e no Isso aqui é parlamento. interessante, né? O Milei, aqui embaixo, faz a disputa política e ideológica todos os dias. O O Bolsonaro Bolsonaro fazia fazia. também, né? Eu estava falando hoje mais cedo aqui, Sâmia, para pegar um exemplo do campo de cá, vamos dizer assim, o AMLO, né, o Lopes Obrador, que venceu a eleição, altíssima popularidade, né, fez a sua sucessora, no caso, a Cláudia Sheinbaum, ele governou 6 anos, todos os dias falando na mídia e fazendo, tipo, todos os dias. Para ele estar 2 horas por dia nas mídias, era governar, era parte do seu governar. E até comentei aqui, ele pegava lá e falava, você, sei lá, Daniela Lima, você falou essa semana que o governo assim, assim, assado. Não, está errado, a informação que você deu está errada. Ele fazia confrontação, inclusive, nessa disputa com as mídias conservadoras lá, entendeu? Era muito forte. Não tem Um essa outro ideia exemplo de governar contemporâneo, e administrar, né? Não existe mais isso. um outro exemplo contemporâneo é o próprio Petro também, né, na Tem Colômbia, o que pé. passa por poucas e boas, ele é pressionado o tempo todo, quer impor uma agenda neoliberal que não é aquele que é pôr, e ele chama o povo para a rua, né, ele vai para o enfrentamento. Então, acho que exemplos não faltam, né, tem a ver com o DNA da nossa América Latina e com governos progressistas, mas não é esse o caminho que o governo Lula vem desenvolvendo, e é isso, a leitura que eu faço é a mesma que a sua. Vai ter uma orientação cada vez mais à direita e abrindo mão de pontos que são bandeiras cruciais para o enfrentamento à extrema-direita e para o enfrentamento a uma agenda neoliberal feroz que vem cada vez mais tornando a vida da população mais difícil, ainda que haja programas sociais, ainda que haja uma atenção para esse setor, quando essa agenda neoliberal estrutura, né, o modelo econômico, é difícil ter algum melhorismo, né? Tá essa corrida, né, para fazer a regulamentação do que eu chamo aqui de modernização tributária, não reforma tributária. Não se mudou com a divisão do pacto, né? Quem paga mais, quem não paga, quem paga menos, isso não se alterou com essa modernização tributária. Então, tem mais uma votação para ser feita depois, e essa corrida é por causa da eleição, né? Depois disso,
Agora, em agosto, o Congresso praticamente paralisa as suas atividades. A expectativa de vocês é, de fato, de uma semi-paralisia e vai todo mundo, inclusive você, para os seus estados para cuidar das campanhas municipais? Como é que vai ser a dinâmica do segundo semestre? Mauro, por enquanto ainda é informação extraoficial dos corredores, mas geralmente ela tem um fundo de verdade bem grande, assim. Tem as semanas de recesso, que são constitucionais, que é uma previsão constitucional, e o retorno é no dia 5 de agosto. O que nós ouvimos, mas como eu disse, ainda não é oficial, é que deve haver uma semana de esforço concentrado na 1ª de agosto, depois na 1ª de setembro, somente, justamente para liberar os parlamentares para fazerem as suas campanhas, sejam as suas próprias ou a de outros candidatos, né? Então, essa ideia, meio senso comum, de que o Congresso não vai funcionar no segundo semestre, não é bem verdadeira, porque essas semanas de esforço concentrado podem ser votação de pautas cruciais para o país, né? Podem ser e devem ser, Mauro, olha, pode ter, e provavelmente tem, porque foi o acordo ali que foi estabelecido, a segunda etapa da reforma tributária, o mais importante, né, pelo menos para aqueles que estavam construindo ela, já foi nessa, mas tem alguns Vai ser pontos em que eles agosto a segunda etapa, então, provavelmente na em primeira agosto, essa é semana. a promessa, né? Houve uma ameaça lá atrás por parte do Lira de que botaria aquele velho do estupro para um grupo de trabalho em agosto. Com um calendário como esse é mais difícil, a não ser que o grupo de trabalho tenha uma semana. Acho que num contexto eleitoral não vejo muito por onde, mas tudo pode acontecer. E tem a própria PEC das drogas, que, ao que nos consta de bastidores, também é uma das promessas e negociações que envolvem a sucessão da mesa diretora e uma das exigências da extrema-direita para votar em Omar Nascimento, sucessor do Lira para a presidência da Câmara. Então, pode ter coisas que são muito importantes. A diferença é que, ao invés de ter tempo para discutir, é feito de forma assodada, geralmente resolvida no colégio de líderes, sem tempo para que a população entenda e até boa parte dos parlamentares que estão ali, que só botam o seu dedo, entendam também. Sim. Porque essa é a situação da gestão do Lira, tem sido essa, né? Eu sei que vocês chegam lá sem saber o que vai ser votado, qual é a orientação, qual é o projeto, não tem tempo de estudar. Virou um negócio realmente muito esquisito essa Câmara dos Deputados, né? A gente sabe da pauta, às vezes, meia hora antes, começa a sessão, tem um relatório para ser votado, o relatório nem sequer no sistema está, e aí você vai questionar, a resposta é, não, mas houve um acordo no colégio de líderes, tá bem, o partido de vocês não estava no meio, mas houve esse acordo e a gente vai votar, do tipo, se ignora completamente qualquer voz divergente, é uma forma de autoritarismo, né, Mauro? Ainda que ele diga que não, que tudo é amparado pelo regimento, mas se a pessoa não pode nem expressar a opinião, porque eu sei que quando eu vou expressar minha opinião, eu vou perder, eu sei, né, a correlação de forças do Congresso, mas registrar a opinião é algo sagrado que ele não permite. Sâmia, eu queria te ouvir sobre esse tema aí que polarizou o início da semana, que foi o indiciamento do Bolsonaro e mais 11 da quadrilha. Nós já temos o Bolsonaro indiciado no caso das fraudes das vacinas, né, e mais gente. Agora, nesse das joias, espera-se para esta semana ou para outra o indiciamento, aí não se sabe se o Bolsonaro será indiciado ou não, espera-se que sim, no caso da tentativa de golpe, né, de 2022, culminando no 8 de janeiro. Bom, queria uma avaliação política sua e uma avaliação tua do andamento. A conversa que eu tenho ouvido aqui em Brasília é que o Gonê vai tentar jogar a denúncia para depois das eleições, enfim. Aquela coisa de prisão de Bolsonaro, eu já falei para a turma aqui, esquece, todo o pessoal que fala, mesmo desses chamados progressistas, Bolsonaro preso amanhã, Bolsonaro semana que vem, Bolsonaro preso mês que vem, é tudo fake news, não acreditem. Tem fake news de esquerda, assim, um monte. Não tem horizonte de prisão do Bolsonaro antes de 2025, né? Se ele for preso, né? Como é que você avalia esse indiciamento e que impressão você tem do andamento político jurídico desse processo? Mauro tem uma leitura parecida mesmo com a sua, assim, acho muito improvável, não vejo por onde ter um encaminhamento mais contundente contra o Bolsonaro antes das eleições, até porque muitos, que não é a minha leitura, mas assim, muitos compartilham que isso
poderia dar mais força ou acenderia uma base mais radicalizada de extrema-direita, que eles poderiam ir para a ofensiva durante o período eleitoral, então é melhor não mexer nesse vespeiro, resolver a questão, e eu vou dizer por que eu discordo, porque as eleições municipais podem dar mais força, na verdade, para a extrema-direita, entende? Eles podem ganhar mais prefeituras, né, centrais, do ponto de vista da disputa política no país, e se isso acontecer, aí que é mais difícil mesmo Bolsonaro ser preso, né, ou ter uma punição, porque daí ele vai botar todo o palanque, lembra aquela manifestação que ele fez na Avenida Paulista, que ele montou ali o palanque, tinha igreja evangélica, tinha prefeito de São Paulo, tinha governadores, gerar, para mostrar que ele, né, que não mexam comigo, que eu sou alguém que tem poder, sei lá, da eleição municipal, vai saber, o poder dele pode estar um pouco maior, ainda que a situação jurídica seja difícil. Mas acho que teve um aspecto importante, mexer um pouco nas cartas antes das eleições, que reavivou a memória sobre esses temas, porque vai esquecendo, né? Os temas vão decantando, tudo que é grave parece que é menos grave, parece que você está forçando a barra, falar de um tema que é de um ano atrás. Então, acho que se a gente souber usar, isso pode ser útil nas eleições, para o efeito contrário do que eu estava dizendo, assim, de não dar força, de utilizar esse sentimento mais difuso, anticorrupção, ou de resgatar aquele sentimento que deu maioria para o Lula, né, um sentimento da frente ampla, de setores que falam, olha, claro, não é não necessariamente isso vai acontecer, mas dependendo da forma como for usado, pode acontecer, mas prisão até outubro, ou mesmo em 2024, eu também, infelizmente, eu também sou cética nesse sentido, mano. Para encerrar, que eu sei que a tua agenda está começando já, sua agenda fora do Fórum Café. Vai ter a votação da PEC 9, provavelmente. PEC 9, olha só, é da anistia aos partidos políticos que não utilizaram os recursos devidamente no processo eleitoral. É agora às 10 da manhã? Estava marcado para as 9, mas deve começar às 10h30, deve começar daqui a pouco. Ou seja, a PEC para iniciar todos os partidos políticos que não cumpriram as cotas de mulheres, pessoas negras, indígenas, não é isso? E outras cositas mais, assim, que usaram para finalidades que não tem nada a ver com a atividade parlamentar, do tipo churrasco. Estou quase rindo, mas é porque tem partido que fez isso, que achou que tudo bem usar o fundo partidário para, sei lá, para uma festa. E aí também querem anistia, quase 2 bilhões de reais, eu acho. Não, tem lá o presidente de Solidariedade que está preso com até helicóptero ele comprou para poder do interior de Goiás para cair nesse nível o negócio, né? Então, a última questão é um apelo aqui do Joaquim Silvino, que está sempre aqui com a gente, é um líder. Joaquim Silvino é um líder do movimento de trabalhadoras e trabalhadores, ele é um dos poucos, né? Mas são poucos mesmo, trabalhadores domésticos no país. Então, está sempre com a gente aqui. Ele está dizendo: Samia, bom dia. Preciso de sua ajuda. Minha filha está passando por violência doméstica. Até agora não saiu a medida protetiva. Você sabe o descaso com que somos tratados nessas delegacias de São Paulo, todas cheias. Então, é um caso lá de São Paulo, que é a tua base eleitoral, né, teu estado de origem. Acho que está um pouco indefinido, assim, mas que recomendação você dá para ele? Procurar quem? Que tipo de coisa pode ser feita para tentar acelerar esse processo? Eu tenho acompanhado alguns casos de violência doméstica e realmente a coisa anda muito devagar, né? Muito devagar. É muito grave. A gente estava discutindo esse tema na bancada feminina ontem, inclusive, da demora de conceder medida protetiva, e a gente alterou a legislação, né, para não precisar de uma autorização do juiz posterior, de que as próprias delegacias, na situação gravíssima, podem oferecer a medida protetiva imediata, mas isso não tem sido feito. O que eu dou como orientação? Procurar a Defensoria Pública, porque tem um núcleo de gênero responsável por acompanhar esse tipo de pauta. Tem também a Procuradoria da Mulher da Câmara, que serve para encaminhar os casos quando todas as demais instituições falharam. Ou se quiser também pode escrever. Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de São Paulo? Da Câmara, não, da Câmara dos Deputados mesmo. Tem uma estrutura bem interessante que já tem um fluxo direto. Não sei se tem um fluxo direto com São Paulo, mas tem um peso político, né? Fala em nome da Câmara para exigir que a lei seja cumprida. Ou, no limite, também escreve para o nosso mandato, que daí, enfim, a nossa equipe de advogados, enfim, de militantes feministas pode também te ajudar, te orientar e ver o que pode fazer. Mas conte conosco. Legal. Joaquim, Silvino, espero que ajude, tá bom? Obrigado aí pela tua mensagem, que dê tudo o caminho melhor possível para sua filha, viu?
nessa situação terrível. Sâmia, querida, obrigado, viu, por mais essa conversa aí. Imagina, Sempre é bom. Mauro, eu que agradeço. Conte comigo. Bom trabalho, a gente vai se falando. Tchau, tchau. Boas batalhas.